Estamos conversando sobre idolatria. A nossa conversa se baseia no livro Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller, um livro que eu acho relevante demais. E eu fiz uma série de pregações há alguns anos já na nossa comunidade e foi bem legal tocar nesses assuntos, falar sobre essas coisas que muitas vezes, ninguém fala ou pouca gente fala. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado disso. Naquela época, resolvi trazer aqui para o nosso papo, para a nossa conversa aqui no Cotidianamente. Bom, deixa eu colocar para você aqui o nosso texto bíblico, que é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Apesar de que eu não vou abordar o tema direto aqui, porque eu tenho uma introdução importante. Hoje a gente sai do tema dinheiro, encerramos esse tema ontem, e a gente vem para um tema também interessante, sucesso, fama. Eu acho relevante. Em tempos de BBB explodindo, a audiência do BBB está explodindo, todo mundo quer ficar famoso, não é? Mídias sociais possibilitando que pessoas fiquem conhecidas e tenham sucesso naquilo que alcançam, o que desejam alcançar, expondo isso para muita gente. Mas eu acho que essa coisa de sucesso precisa ser percebida por nós com mais detalhes. Então eu vou abrir aqui a nossa conversa com uma declaração de uma pessoa que você deve ter conhecimento. Você deve conhecer essa pessoa, chamada Madonna. Lembra? Madonna, a musa da música pop dos anos 80 e 90, certa vez disse assim: eu tenho uma vontade de ferro e toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento, descubro em mim um ser humano especial, mas em seguida chego a outro estágio e me acho medíocre e desinteressante. De novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está sempre me impelindo para a frente. Porque embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Uma declaração fortíssima de alguém que nós conhecemos, que fez da sua carreira musical um instrumento para provar que é alguém. É desse sucesso que eu estou falando, não só do sucesso de ser conhecido, isso também está presente, mas do sucesso naquilo que se faz, de ser alguém que é além do medíocre, como a própria Madonna disse aqui. O sucesso é uma droga, ela disse em outra parte da sua declaração, e seu efeito passa e eu preciso de mais. O Sidney Pollack, o famoso diretor de cinema, vencedor do Oscar de 1985 com o filme Tootsie, disse assim, ao ser questionado por que não diminuía seu ritmo de trabalho mesmo quando já estava velho, ele disse: toda vez que eu termino um filme, sinto como se estivesse feito o que deveria fazer. Como se tivesse feito o que deveria fazer, no sentido de que paguei a minha permanência na Terra por pelo menos mais um ano. Então, eu tenho que recomeçar. Bem interessante, não é? E Mary Bell, conselheira que trabalha com executivos, uma mulher americana de alto nível, esses executivos, disse assim: a conquista é o álcool dos nossos tempos. Bem, vamos começar a raciocinar sobre isso, gente. Mais do que outros ídolos, o sucesso pessoal e as conquistas nos levam a uma sensação de que somos deuses e que a nossa segurança e o nosso valor estão na força de realização que temos, na sabedoria e também no desempenho que demonstramos. O ídolo do sucesso é tão importante porque ele nos dá estabilidade
quanto à existência, quanto ao existir, quanto ao ser alguém. Achamos que somos supremos. Primeira coisa boa para a gente pensar é como é que a gente identifica se somos vítimas dessa idolatria. O ídolo do sucesso, mais uma vez lembrando, não só o ser conhecido, mas o ser realizador naquilo que faço, já que você foi chamado para ter sucesso nessa vida, é o que dizem, né? Como é que eu posso avaliar se esse ídolo é um ídolo que tem tomado conta do meu coração? Bom, como eu disse, esse ídolo ele traz uma falsa sensação de segurança. Portanto, pessoas que são tomadas pelo ídolo do sucesso ou que têm o seu coração voltado para esse ídolo, têm grande dificuldade para lidar com o sofrimento e a instabilidade. Essas pessoas se acham inatingíveis. Elas se acham vencedoras em todas as coisas. Essa falta de sucesso, ou quando a falta de sucesso vem, quando o fracasso aparece, quando uma dificuldade bate na vida dessa pessoa, isso realmente abala, isso realmente desestrutura. Quando há uma situação no emprego, na carreira profissional, que é um dos caminhos mais conhecidos para que esse ídolo se manifeste, aparece, a pessoa entra numa crise muito grande, porque ela se acha intocável, ela é muito boa naquilo que faz. Então, quando alguma coisa sai de controle, não há paz. Esse é um sintoma, e esse sintoma está presente sempre que o ídolo do sucesso está na vida da pessoa, faz parte da sua vida e ela tem que enfrentar uma crise, um insucesso, né? E quando nós também distorcemos a nossa visão sobre nós mesmos. Talvez esse seja um bom veículo, um bom caminho para nós pensarmos e averiguarmos se o sucesso tem sido o nosso ídolo. Pessoas que têm como base o seu valor pessoal, as suas conquistas, se enxergam de forma distorcida, pois têm o sucesso como medida de valor e de dignidade. As pessoas com esse problema pensam que são boas em tudo, inclusive achando que podem sair do seu campo de atuação e em que são muito boas e vão atuar em outras coisas, achando que o mesmo sucesso que tem em A vão ter em B, vão ter em C, o que muitas vezes não acontece. Essa visão distorcida de nós mesmos é parte da cegueira para a realidade, que segundo a Bíblia acompanha a idolatria. Lembre-se, nós já dissemos que aquele que é idólatra, ele se torna como o seu próprio ídolo, né? O Salmo 135:15 nos lembra, que os ídolos das nações não passam de prata e ouro, diz o salmista. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem a respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Olha só, é uma palavra divina muito séria para a gente. Que aquele que confia num ídolo que não é nada, vai se tornar nada como esse ídolo. E a terceira coisa, talvez a mais importante nesse processo, é descobrirmos que não podemos manter nossa autoconfiança a não ser que nós nos mantenhamos no topo do campo escolhido. Um pouco a ver com aquilo que eu já disse para você agora há pouco. A crise vem e desestabiliza a pessoa que tem como idolatria o sucesso. Crise de vida acontece na vida daqueles que se aposentam. Quando o cara é muito bom naquilo que faz e ele se aposenta, ele entra em crise. Porque agora ele não está mais naquele lugar que ele tanto almejou, construiu e chegou lá. Isso é um problema para muitos, porque fizeram da sua atividade a sua vida. E aí vai. Eu tenho aqui anotado um exemplo da época que eu preguei essas conversas aqui lá na Casa Guarulhos,
que a Fofão, uma jogadora de de vôlei, foi campeã olímpica, né? Olha só que interessante, prestes a se aposentar, ela disse o seguinte: vou deixar de ser jogadora para ser Hélia. Vou deixar de ser jogadora para ser a Hélia. Nome verdadeiro dela. Mas quem é a Hélia? Olha só que coisa bem interessante, não é? E hoje, isso tudo é muito potencializado, diria eu, reverberado, porque a gente vive numa cultura de competição. A nossa cultura nos estimula a transformar o sucesso em um ídolo. Diga a verdade. É isso aí. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. É claro que isso é importante, gente. Aqui essa conversa não tem como objetivo desqualificar, tirar a importância de você ser bom naquilo que faz. O problema é quanto isso ocupa de espaço no teu coração. Lembrando que nas conversas anteriores nós já dissemos aqui que o homem ele tem uma capacidade muito ruim, muito má. E é a capacidade de transformar coisas boas em coisas más. Então ser bom na minha profissão, ser bom como pai, ser bom como mãe, ser boa como mãe, ser um bom pastor, ser um bom músico, ser um bom irmão, um bom amigo, ser bom em qualquer coisa é importante. O problema é quanto isso ocupa do nosso coração. As sociedades antigas, elas valorizavam muito mais a honra do que hoje. E a honra no sentido de ser alguém honrado quanto ao que faço, desempenhando bem, preenchendo muito bem o meu papel. Ser honrado em ser um bom pai, ser honrado em ser uma boa mãe, ser honrado em ser um bom professor, um bom governante. Esse tipo de honra, e nós percebemos isso também um pouco mais na cultura oriental, né? Olhando para os nossos amigos japoneses, por exemplo, eles têm a honra como uma coisa muito séria. Existe lá aquele ritual, me lembrei agora, em que uma pessoa desonrada chega a tirar a sua própria vida, harakiri, se não me engano, porque isso é muito valorizado. Nós, ocidentais, tínhamos isso algum tempo atrás, algumas décadas atrás. Mas com certeza isso foi se diluindo nessa ideia que a sociedade atual tem, em que a dignidade é o mais importante. Cuidado com a interpretação dessa palavra. Essa palavra, ela tem a ver com ser digno, fazer por merecer. Isso tem a ver com dignidade, ser alguém que merece reconhecimento. Então, é o direito de todo indivíduo de desenvolver sua identidade livre de qualquer papel socialmente atribuído. É o que nós pensamos hoje. Não basta, portanto, ser um bom cidadão, não basta, portanto, ser um bom membro da família, é preciso vencer, é preciso se superar e superar todos os outros. É preciso estar por cima. É preciso mostrar que faço parte dos melhores. Nós somos assim. Ensinamos os nossos filhos a buscarem uma carreira que lhes dará sucesso, ainda que ela não satisfaça a eles pessoalmente. Isso é uma verdade. A gente elege e olha para o ambiente corporativo hoje, ou profissional, melhor dizendo, e a gente diz, filho, vai por aqui. Antigamente era, seja médico, seja advogado, porque você vai ter uma carreira de sucesso. Seja engenheiro, né? Hoje, talvez você diria para o seu filho, seja um desenvolvedor de tecnologia, seja um profissional de TI, né? Olha o que está em alta. Muitas vezes sem levar em consideração aquilo que está no próprio coração do nosso filho, né? Bem, como base para essa conversa, a gente vai lá para 2 Reis, capítulo 5. E hoje eu faço essa introdução aqui para encerrar essa conversa amanhã. Lá em 2 Reis, capítulo 5, a gente encontra a história de um rei chamado Naamã. O primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Reis diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria,
era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha só, esse tal de Naamã era um general do exército do rei da Síria, um grande homem, um homem de grande prestígio. E aqui o texto já diz por quê. Porque ele era vencedor. Ele era um cara vencedor. Todo mundo conhecia Naamã, o general do exército do rei da Síria. Só que esse homem, ele era muito bem sucedido, mas tinha um grande problema, ele era leproso. A lepra na Bíblia abrange uma série de doenças de degeneração da pele, a maior parte delas fatais, porque o tratamento, obviamente, naquela época não existia, e que iam lentamente mutilando, desfigurando e matando as suas vítimas, né? Não era uma coisa muito séria, porque gerava muito preconceito, né? Uma palavra que carregava um certo estigma. Eu já disse algumas vezes em umas conversas que nós tivemos sobre os leprosos com que Jesus se relacionou, e nós entendemos que eles eram muito apartados, eles não podiam ir ao templo. Isso estou dizendo por parte dos judeus, né? Dentro do judaísmo, eles eram extremamente apartados da sociedade, da religião, do convívio com a família. E, de alguma maneira, isso também acontecia mesmo nas demais culturas. Isso carregava um estigma muito sério. E esse homem tinha tudo que o sucesso podia dar a ele, mas ele estava morrendo. O sucesso e o poder poderiam fazê-lo uma pessoa de dentro, uma pessoa reconhecida, uma pessoa bem-vinda, mas a lepra fazia ele alguém de fora, com certeza rejeitado, com certeza estigmatizado, né? Aquele sucesso era, portanto, inútil. Ele tinha uma alienação social para vencer e a própria doença, obviamente, o prejudicava em tudo isso. C.S. Lewis apresenta a ideia em um dos seus ensaios, dizendo que uma das principais motivações para a busca do sucesso é a esperança de nós fazermos parte de um ciclo, aliás, de um círculo interno. A gente quer ser exclusivo. O sucesso dá esse sentido para nós. Nós somos parte de um grupo seleto. Fala sério, né? Todo mundo gosta. Você vai fazer parte de um grupo VIP, de um grupo especial diferente, de um grupo melhor do que... Olha, você está subindo um patamar na sua vida, e aí vai, né? Então nós enxergamos na vida de Naamã algumas coisas bem interessantes para que a gente possa aprender a respeito dessa idolatria quanto ao sucesso. Porque o sucesso ele promete tudo isso, mas na verdade ele não pode cumprir. O sucesso apresenta essas possibilidades de preenchimento, de satisfação. Perdão. Mas ele não pode cumprir. A lepra de Naamã representa o fato de que o sucesso não é capaz de entregar a satisfação que nós procuramos. Os bem-sucedidos, de alguma forma, continuam se sentindo fora e não têm certeza sobre si mesmos. Bem, a gente encerra nosso papo aqui pensando só o seguinte: lembre-se de como eu abri essa conversa hoje. Madonna, Sidney Pollack, outros tantos, e outros tantos, e outros tantos, que chegaram no auge. E eu não me refiro só à carreira artística. Você vai encontrar isso na vida profissional, nos executivos, nos advogados, nos médicos. Você vai encontrar isso em qualquer atividade humana, até nas mais simples. Porque essa coisa é proporcional. Qual é o sucesso que você quer alcançar agora? Não é como o da Madonna. Está fora de questão. Ela tem uma exposição que a gente nunca terá. Essa que é a verdade, mas todos nós temos um patamar de sucesso. Se a gente chegar lá, uau, quem sabe
se eu me tornar um pastor mais conhecido. Eu quero ter sucesso como pastor. Estou me usando como exemplo aqui, em igreja grande. Quem sabe essa live aqui podia ser vista por 2.000 pessoas todo dia, 3.000 pessoas todo dia. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos o nosso padrão de sucesso. O meu projeto, ele pode ser reconhecido. Meu filho pode chegar aonde eu desejo. Então, é muito amplo esse papo aqui. E a gente continua conversando sobre isso amanhã, porque tem muito para a gente aprender, tem muito para a gente conversar.